Tem crente que não comemora o Natal, que não gosta do Natal, que diz que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, mas celebra o dia da Bíblia. Você sabia que o dia da Bíblia tem tudo a ver com o Natal no dia 25 de dezembro? Pois é, mas este vídeo não é um vídeo sobre o Natal, é um vídeo escatológico. Eu sou o pastor Ciro Sanches e Bordi, seja bem-vindo ao meu canal, curta este vídeo, compartilhe-o e, sobretudo, eu te peço, inscreva-se no meu canal. Pois bem, este vídeo então é um vídeo em que nós vamos falar sobre o julgamento final e sobre novos céus e nova terra, que é o assunto das lições bíblicas de jovens do próximo domingo, lições bíblicas da CPAD. Você sabe que eu tenho apresentado aqui subsídios para as lições bíblicas de adultos. E na medida do possível tenho procurado também apresentar alguma contribuição para as lições sobre escatologia, porque é uma área, você sabe muito bem que meu canal é voltado, talvez 70%, 80% dele é voltado para a área escatológica, é uma área que eu gosto muito. Então já tenho vários vídeos aqui que eu tenho indicado como subsídios, mas eu sempre faço um vídeo específico, né, na medida do possível, sobre a lição. E a lição de domingo agora tem como título Julgamento Final, Novos Céus e Nova Terra. É a lição de número 11, que vai ser estudada justamente no dia 12 de dezembro, que é o dia da Bíblia. E eu iniciei esse vídeo falando aí, fazendo uma provocação. Você sabe que eu também gosto muito do Natal, não é? Eu celebro o Natal e gosto de incentivar as pessoas a celebrarem o Natal. E eu fiz uma provocação. Por que eu fiz essa provocação? Porque muitos crentes têm prazer em celebrar o dia da Bíblia. Eu até brinco, né? Não tem mandamento para você celebrar o dia da Bíblia. Porque muita gente alega que não vai celebrar o Natal porque não tem mandamento. Jesus não mandou celebrar o Natal. Só mandou celebrar a sua morte. Mas também não tem mandamento para celebrar o dia da Bíblia. E nós celebramos. Até porque a Bíblia não é apenas um livro de mandamentos. A Bíblia é um livro de doutrinas, de princípios, de exemplos. Engana-se quem pensa que a Bíblia é simplesmente um livro de mandamentos. Pode isto, não pode aquilo. Veja, isso é legalismo. Se a pessoa olha para a Bíblia dessa maneira, é uma forma legalista, né? Que a pessoa diz, não, tal. E aí começa a criar regras que estão além do que a Bíblia diz, pensando estar obedecendo a Bíblia. Por exemplo, não tem nenhum mandamento que mande você usar as redes sociais, mas você usa. Não tem nenhum mandamento que mande você celebrar o seu aniversário, mas você celebra. Então, alto lá. Mas não é isso que eu quero falar. Veja, o dia da Bíblia, ele foi criado em 1549, no século XVI, pelo bispo Cranmer, né? Thomas Cranmer, um reformador inglês, naquela época em que estava havendo uma divisão ali entre a igreja romana e a igreja anglicana. Não dá para entrar nos detalhes aqui, mas o bispo Cranmer, ele incluiu no livro de orações do rei Eduardo VI, ali o dia da Bíblia, ou seja, um dia para orar por aqueles que meditavam nas Escrituras, que liam as Escrituras, e isso tem tudo a ver com o Natal. Por quê? Porque o bispo Cranmer escolheu exatamente o segundo domingo de dezembro, que faz parte do calendário litúrgico que existe desde o século IV, né? Foi sendo, claro, ampliado com o tempo, mas o calendário litúrgico existe desde o século IV. E o que acontece? Antes do Natal, existem aqueles 4 domingos que são os 4 domingos chamados do Advento. E o bispo Cranmer escolheu justamente o segundo domingo do Advento, ou seja, daqueles 4 domingos antes do dia 25 de dezembro, ele escolheu esse segundo domingo para ser o dia da Bíblia. Então, o dia da Bíblia ele está relacionado justamente com o Natal, né? Então, fica aí mais um incentivo para você celebrar o Natal. Mas vamos lá.
Sobre a lição de jovens, eu quero destacar alguns pontos. Eu não vou aqui falar nada além do que já está no comentário, porque você precisa estudar a lição. Há também vários professores no YouTube que estão aí fazendo vídeos, né? E eu poderia até indicar alguns deles, já tenho indicado, mas no próprio canal da CPAD, lá você tem na TV CPAD, os próprios comentadores das lições falando, explicando, né? Um vídeo rápido, claro. E aqui o meu objetivo é só apresentar subsídios, melhorar a explicação para algumas questões e assim por diante. O primeiro ponto que eu quero destacar, e que o autor destaca, e eu quero aqui dar mais ênfase, quero repisar, não apenas reprisar, mas repisar o que já foi ali apresentado. Jesus será o juiz em todos os julgamentos escatológicos. Ele é o justo juiz. E Paulo falou isso quando ele escreve a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 4. Ele disse: conjuro-te, pois, diante de Deus, do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Então, na sua vinda e no seu reino, Jesus será o justo juiz. Ou seja, todos os julgamentos escatológicos, ou seja, aqueles que acontecerão após o arrebatamento da igreja, terão como juiz o Senhor Jesus. Quais são os julgamentos escatológicos? São 5. O primeiro é o tribunal de Cristo, que não é para efeito de condenação, é para efeito de recompensa, de galardão, né? Então, Jesus ali será aquele que vem, inclusive em Apocalipse diz, Jesus falou em Apocalipse: eis que cedo vem, o meu galardão virá comigo, ou o meu galardão está comigo, não é? Ele é o galardoador. Então, nós vamos participar desse julgamento. Não é um julgamento para efeito de condenação nem de salvação, porque já estamos salvos, já temos certeza da salvação hoje. Então, quem for arrebatado, claro, ele comparece perante esse tribunal para efeito de aferição das obras para galardão ou perda, né, de galardão, porque a Bíblia diz que as obras ali serão comparáveis a ouro, prata, pedras preciosas e também madeira, feno e palha. As obras que forem feitas, claro, de uma maneira relaxada, não para a glória de Deus, mas para a glória própria, a pessoa será salva, porque a salvação é pela graça, mas ali a sua obra não resistirá ao fogo da presença de Deus e sofrerá detrimento, mas o tal, diz a Bíblia, será salvo, todavia, pelo fogo. Ali não tem nada a ver com purgatório, porque ali é, na verdade, o julgamento segundo as nossas obras. Então Jesus será o juiz no tribunal de Cristo. Será o juiz no julgamento de Israel, por ocasião do período tribulacional. Será o juiz no julgamento das nações, como está lá em Mateus, no capítulo 25. Será o juiz quando Satanás e suas hostes também, após o milênio, forem também julgados, e Satanás, de uma vez por todas, juntamente com as suas hostes, serão lançados para sempre no lago de fogo, preparado para o diabo e seus anjos. E Jesus será o juiz também no julgamento final, chamado de trono branco, que está lá em Apocalipse, no capítulo 20. Jesus também será o juiz. Por isso que lá em Mateus 7, quando Jesus fala exatamente do juízo final, ele diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, disse Jesus, vós que praticais a iniquidade. Jesus será o justo juiz em todos os julgamentos escatológicos. Isso é um ponto importante para você destacar na aula, meu querido professor, e você, aluno, também ter em mente. Isso é muito importante. Uma outra ênfase da nossa lição é sobre os livros que se abrirão no juízo final, no julgamento final. Claro que utiliza-se na Bíblia uma linguagem para nós entendermos, não quer dizer que vão ser abertos livros literalmente, mas isso quer dizer que nada escapa do conhecimento de Deus. Deus sabe de tudo, Deus é onisciente.
Não adianta querer alguém se justificar, dizer que não fez determinada coisa e tal. Tudo está nu e patente diante de Deus. Nada pode ser ocultado, escondido. Tudo se revelará naquele grande dia. E claro, no juízo final, no julgamento final, estamos falando de pessoas que serão condenadas, porque os salvos não vão participar, daqui a pouco vamos falar sobre isso, não vão participar do julgamento final na qualidade de réus. Então, os ímpios que comparecerão diante do trono branco saberão por que estarão sendo condenados segundo as suas obras. Por isso que a Bíblia é clara ao dizer quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos fornicários, aos feiticeiros, aos idólatras, aos mentirosos e todo aquele que ama e pratica mentira e tal, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então veja, a Bíblia deixa claro que serão condenados aqueles que realmente merecerem essa condenação e os livros se abrirão. Inclusive o livro da vida. É importante observar que somente serão salvos aqueles cujos nomes estiverem escritos no livro da vida. Da mesma forma, serão condenados aqueles cujos nomes não estiverem no livro da vida. E como diz lá em Apocalipse capítulo 17, versículo 8, esse versículo é interessante porque fala dos nomes que não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Muitos dizem antes, mas ali não diz antes, diz desde. Ou seja, a partir do momento que Deus fundou o mundo, criou o mundo e colocou ali o primeiro casal, Adão e Eva, e disse para eles, crescei e multiplicai-vos, as pessoas foram tendo relacionamento com Deus ou não, e os seus nomes foram sendo inscritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. É esse o sentido. Ah, irmão Ciro, mas o texto não dá ideia de continuidade, diz que aqueles cujos nomes foram escritos. Isso em língua portuguesa, porque se você pesquisar no grego, você vai ver que ali dá sim uma ideia de continuidade, que os nomes vão sendo escritos. Em algumas versões da Bíblia você percebe isso. Em português é difícil, mas no inglês, por exemplo, se você tomar a versão, eu gosto muito dessa versão, a NASB, New American Standard Bible, essa Bíblia é muito boa, a NASB, eu gosto muito dela. É uma tradução balanceada, não é? E ali você tem claramente nesse versículo de Apocalipse 17, 8, has not been written, né? Has not been written, ou seja, não tem, ali dá a ideia realmente de que o livro, Deus vai escrevendo, porque nós que somos assembleianos, pentecostais, inclusive, pregamos que o nome da pessoa é inscrito no livro da vida quando a pessoa entrega a sua vida a Jesus, porque ninguém é registrado antes de nascer, né? Imagina os pais de uma criança chegarem no cartório e dizer, olha, nós queremos registrar nosso filho. Ah, mas tal, ele já nasceu? Não, a minha esposa está grávida, mas nós já queremos registrar. Não, você só pode registrar depois que a criança nascer. Então é por isso que nós, assembleianos até oramos, Senhor, escreve o seu nome no livro da vida. Não tem problema nenhum nisso, porque nós cremos que de fato o nome da pessoa é inscrita no livro da vida quando ela entrega a sua vida a Jesus. Não tem esse negócio de lista prévia de eleitos, né? Como os irmãos de outra tradição pregam aí, não, já estão salvos, já está tudo resolvido e tal, então não precisa pregar o evangelho, nada. Eles dizem que não é bem assim e tal, tudo bem, a gente entende, a gente respeita essa posição, mas nós cremos de maneira diferente. Nós cremos que Deus, de fato, vem inscrevendo, vem escrevendo o nome das pessoas no seu livro, na medida em que elas, claro, se convertem e passam a fazer parte da família de Deus. Então essa é uma explicação importante, se você tiver tempo para pormenorizar e dizer que o termo ali em Apocalipse 17, 8 é desde e não antes, apo, né, no grego, desde a fundação do mundo. Uma outra ênfase importante, que eu já falei aqui, é que nenhum salvo
há de comparecer ante o trono branco na qualidade de réu. Por quê? Porque Jesus foi claro ao dizer em João 5,24, aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou. De onde para onde? De onde para onde? Da morte para a vida. Veja, aquele que ouve as minhas palavras não entrará em condenação ou não entrará em juízo. O termo aí é forense no grego, indicando o quê? Indicando que a pessoa nunca mais comparecerá diante do juiz, do justo juiz, na qualidade de réu. Claro, se ela permanecer salva, se ela perseverar até o fim, ela nunca mais comparecerá, ela vai comparecer diante do tribunal de Cristo, mas não na qualidade de réu. Ela vai participar do julgamento final, mas não na qualidade de ré. Essa pessoa estará julgando juntamente com Cristo. Nós nos assentaremos juntamente com Ele, né? Para governar, para julgar. É esse o sentido ali que se menciona também em Apocalipse, ali quando tem aquelas promessas para aquelas igrejas que são representantes da igreja como um todo, né? Aquele que vencer se assentará comigo no meu trono. Então nós vamos julgar, nós vamos governar e vamos também participar de todos os julgamentos juntamente com o Senhor. Quando Ele se manifestar, nós nos manifestaremos com Ele e vamos participar do julgamento das nações, vamos participar do juízo final, mas não mais na qualidade de réus, porque nenhum juízo mais, né, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e o texto diz lá que não entrará em juízo aquele que crê em Jesus. João capítulo 5, versículo 24. Com respeito ao fim do mundo, também há uma menção na lição. É interessante que hoje em dia se fala muito de fim de mundo. Em 2012, aquele filme, né, e tal, dizendo que ia acabar o mundo 2012 e tudo. Até no meu livro eu faço menção, né, que o mundo acabará em 2012. Erros escatológicos dos pregadores é evitar. Esse livro é de 2012, justamente, né? Mas é um livro que ainda, modéstia à parte, está bem atualizado, porque a parte doutrinária ela continua aí muito atualizada, né? Claro que tem exemplos que eram da época, 2012, 2011, hoje já tem fatos novos, né? Coisas acontecendo, e aqui eu falo muito sobre a famigerada escatologia especulativa, aterrorizante, que se baseia em qualquer acontecimento, como lá aquele alebrije, né, que foi presente do México lá para a ONU. O pessoal faz um esforço tremendo para ver ali a besta, né, a besta que é descrita no Apocalipse 12 com 7 cabeças, 10 chifres e tal, só que ali um simples jaguar alado, o pessoal já fala que é a besta. Não, onde já se viu, o símbolo da paz é uma pomba. Meus irmãos, vamos analisar as coisas de maneira desapaixonada e com clareza, e com raciocínio, com inteligência. Veja, a ONU, os assuntos principais da ONU, você pode não concordar com a ONU, eu também não concordo com a agenda globalista dela, mas os assuntos principais da ONU são paz e segurança, desde sempre. Então, por isso a semelhança com 1 Tessalonicenses 5 e 2 e 3, mas ali o texto bíblico refere-se claramente ao período tribulacional, não é para hoje. Nós, como pré-tribulacionistas, cremos que o arrebatamento é um livramento do período tribulacional. E ali o texto de 1 Tessalonicenses 5 está falando justamente quando as pessoas no período tribulacional começarem a dizer a paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. Então não é para hoje. E outra coisa, aquele falando lá do alebrije novamente, né? Aquele jaguar alado com asas, veja, alguém falou que tinha que ser uma pomba. Veja, aquele alebrije era para simbolizar a paz e a segurança internacional. E outra coisa, como guardião. Será que uma pomba simboliza isso? Será guardiã? A pomba seria uma guardiã da segurança internacional? Não, é claro que o guardião tem que ser um animal feroz, um animal que represente força,
porque é um guardião da paz e da segurança. Então veja, não adianta querer forçar uma interpretação, né? Mas eu dei esse exemplo justamente porque nós não nos baseamos em escatologia especulativa, escatologia aterrorizante, qualquer fato novo, olha e tal. Não, porque essas profecias, elas dizem respeito ao período tribulacional, após o arrebatamento da igreja. Não é para hoje. O pré-tribulacionista não vê cumprimento nos dias de hoje, então é preciso estudar para você saber que posição você defende. Bom, para esse vídeo não ficar muito longo, vamos adiante. Então, o fim do mundo, só para esclarecer, na nossa visão pré-tribulacionista, se Jesus viesse hoje arrebatar a sua igreja, o fim do mundo ainda demoraria aí para chegar pelo menos 1007 anos, porque teríamos 7 anos do período tribulacional, mais 1000 anos do milênio, só depois é que virá o chamado fim do mundo, não é hoje. Por isso que os discípulos perguntaram, né? Os apóstolos, aqueles mais próximos, Senhor, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Eles não perguntaram só sobre a vinda do Senhor, perguntaram sobre o fim do mundo. E Jesus ali falou, a resposta dele também foi tripartida. Se você quiser saber mais sobre isso, assista aos vídeos, tome tempo com o assunto, assista aos vídeos da playlist Sermão Profético de Jesus, aqui mesmo no meu canal, né? O link está aparecendo aí para você acessar. Sobre a Nova Jerusalém, que também é destaque nessa lição, veja, uma pergunta recorrente é: onde a igreja vai habitar? No céu ou na terra? Porque João viu Jerusalém descendo do céu. Meu querido irmão, a Bíblia diz claramente que a nossa cidade está no céu, não é? De onde também esperamos o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Jesus também foi claro ao dizer, lá em João 14, versículo 3, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver sejais vós também. E Jesus está no céu. Mas a Nova Jerusalém desce do céu. Só que Jesus fará novos céus e nova terra. E claro, essa nova terra, apesar do destaque para ela vai estar contida nos novos céus. E como diz o hino da harpa cristã, aquele hino conhecidíssimo, né? Nesse tempo, céus e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu rei. Então nós vamos estar, não fique aí especulando, vai ser no céu, vai ser na terra. Nós vamos estar no céu, com certeza, porque a terra, a nova terra, vai fazer parte do céu também. E outra coisa, nós vamos estar onde o Senhor estiver. Quando Jesus voltar para reinar na terra, nós estaremos com ele. Porque Paulo disse, o meu Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com o trombeta de Deus, os mortos em Cristo estarão primeiro, depois nós que estivermos vivos, seremos juntamente com eles arrebatados a encontrar os nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ora, se vamos estar para sempre com o Senhor, onde ele estiver, nós haveremos de estar também. Assim, nessa lição também tem uma ênfase para o universalismo e o aniquilacionismo. É muito importante você saber isso também. O universalismo é aquela teoria pela qual todos serão salvos, né? O universalismo, levado às últimas consequências, diz que até o diabo será salvo. Tem um pregador aí também, que é aquele que andou dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada e tal, que também pregou numa certa ocasião dizendo que nós vamos nos encontrar com Hitler no céu e Hitler vai estar assentado à mesa e você vai ficar surpreso com a presença de Hitler no céu e vai dizer: Hitler, você por aqui, mas Hitler, por acaso você foi salvo? Não. Você entregou a sua vida a Jesus? Não. Você participou da escola dominical? Não. Você tomou a ceia do Senhor? Tal? Não. Mas Hitler, por que você está aqui? E segundo esse pregador aí, que nega ser universalista, mas prega o universalismo, Hitler dirá: Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, interpretando, claro, de maneira equivocada João 1 e 29, porque ali a Bíblia está falando da expiação. A expiação, claro, é geral, mas não confunda expiação com redenção. Jesus morreu por todos, mas nem todos são salvos, porque é preciso crer e se arrepender para ser salvo, né? Por isso que Jesus falou: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta que conduz à condenação e são muitos que entram por ela. Então,
Jesus mesmo já previu que são poucos que vão encontrar o caminho da salvação. Então o universalismo não tem nenhum apoio da palavra de Deus. E o aniquilacionismo também não. O aniquilacionismo, aquela doutrina monista, né, que diz que o ser humano não tem uma alma, ele é uma alma. E a alma, nesse caso, morre. Ou seja, a alma fica inconsciente. E depois haverá uma ressurreição, no caso dos ímpios, simplesmente para receber a sentença e serem aniquilados. Mas a Bíblia deixa claro que o inferno é um lugar onde as pessoas vão ser atormentadas, né? Então, a alma, segundo a Bíblia, ela é imortal e não mortal, ou seja, a alma não morre, a alma não dorme. A Bíblia deixa claro que a alma está sempre consciente. O que morre é o corpo, e o que ressuscita também é o corpo. Não há que se falar de ressurreição de alma. Então, isso é importante também, e caminhando a lição vai chegar lá no ponto do estado eterno, que será objeto de estudo mais aprofundado na última lição. Tá certo? Vou parando por aqui, o vídeo já está um pouco longo, mas que Deus abençoe a sua vida. Se você chegou até aqui, eu creio que você está gostando. Curta este vídeo, compartilhe, inscreva-se no meu canal e que Deus abençoe ricamente a sua vida. E com respeito ao Natal, celebre sem medo, celebre com alegria. Se tem um povo que deve celebrar o Natal, é o povo de Cristo, o povo cristão, porque Jesus nasceu. E se ele não tivesse nascido, ele não teria morrido nem ressuscitado, mas graças a Deus que ele nasceu. Ah, mas não foi dia 25 de dezembro, não importa, essa é uma data escolhida, né? Uma data convencionada, mas o importante é que existe um dia, todos os dias é dia de glorificar a Cristo, mas existe um dia e um mês em que você pode celebrar com alegria e aproveitar também para pregar o Evangelho e falar do verdadeiro sentido do Natal. Que Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor.